Um assunto extremamente importante hoje no país. Opa, tá sem áudio, senador? Acho que não voltou já o áudio dele, nada por aí, Lucas? Agora sim. Agora sim. Agora sim? Pronto, desculpa aí. Olha, Imagina. muito bom dia, Mariana, muito bom dia, Paulo, Gui. Também de futebol eu tô feliz, viu? Não é só o Gui, não. Meu Fortaleza tá aí em terceiro ali, pertinho, já quase passando do Palmeiras. Quem sabe a gente pode surpreender aí nessa reta final. Mas olha, com relação à questão do evento que nós teríamos essa semana, um evento bilateral, bastante assim preparado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com bastante antecedência, organizado, foi uma surpresa e que nos causou muito estranheza esse cancelamento. Vários parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados como aqui do Senado, tinham confirmado presença, tinham se organizado para isso, né? E de uma hora para outra, estranhamente, foi cancelado. Não é a primeira vez que a gente tem reuniões lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a gente já teve outras vezes lá, mas essa seria ouvindo os dois lados numa audiência pública, que ia dar um estrondo maior, né? As outras foram audiências fechadas, essas seriam abertas, né? E com certeza teriam uma repercussão grande. Mas a turma que está aí querendo calar os brasileiros, censurar os brasileiros, desrespeitar os direitos fundamentais dos brasileiros, ficou preocupado com a repercussão dessa audiência pública dessa semana que estava marcada, para ouvir tanto um lado como o outro, para ouvir, inclusive, ONGs que defendem o que está acontecendo no Brasil, né? E parlamentares também que acham que não são abusos de uma juristocracia brasileira, né? E eles cancelaram isso e a gente sabe por quê, né? Esse cancelamento ele tem aí requintes para abafar o caso, né? Para que não tenha essa repercussão que vai ter, que teria. E nós estamos indo, eu estou indo, junto com alguns deputados federais, inclusive o Marcel Van Hatten já confirmou presença, na sexta-feira, dia 15, agora, para uma reunião com a cúpula da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para tomar satisfação. Essa reunião vai ser, mas por que eles cancelaram a bilateral? Por que elas cancelaram a pública? Então, nós estamos indo para pontuar isso, né, colocar a nossa insatisfação com relação a isso, inclusive com interferência que a gente supostamente percebeu uma movimentação muito estranha do governo brasileiro. Ontem mesmo nós demos entrada num requerimento para que a gente possa ouvir aqui o Mauro Vieira, seja convocado para que a gente tenha esclarecimentos do governo brasileiro sobre um convite que foi feito à Comissão Interamericana para vir ao Brasil no ano que vem, em 2025, e eles usaram, a Comissão Interamericana usou esse convite como argumento para desmarcar. Então a coisa ficou mais feia ainda. Ia fazer uma audiência pública, e aí, porque o governo brasileiro chamou para vir no ano que vem, eles adiam a audiência pública. E aí, que agenda é essa aqui no Brasil? Quem que vai ser chamado para receber a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Eles vão ouvir os parlamentares que denunciam a ditadura da toga que existe no Brasil? Eles vão ouvir os parlamentares que denunciam os presos políticos sem direito à ampla defesa, o contraditório, milhares deles brasileiros? Então, a Comissão Interamericana está a serviço de quem? E essa interferência do governo brasileiro? Então, nós não engolimos isso que aconteceu, né? E vamos nos aprofundar, porque mostra aí, talvez, um organismo internacional sendo capturado pelo sistema dominante no Brasil e também no mundo ainda.
Bom dia, senador Girão. Tá certo, tem que cobrar mesmo aí do governo, né? Perguntar, que show da Xuxa é esse, né, Mariana? Que show da Xuxa é esse? Mas, senador, o senhor esteve aqui há algum tempo no Entre Linhas e a gente conversou sobre a sucessão aí no Senado. E eu lembro, né, que o senhor disse assim que se o Alcolumbre virasse presidente do Senado, a gente ainda sentiria falta do senador Rodrigo Pacheco. Mas parece que essa pauta avançou muito mal aí no Senado, inclusive com o apoio do PL, né, senador? Paulo, realmente tem acontecido coisas que a gente não compreende, né? Porque o pragmatismo não justifica isso. Os fins não justificam os meios. Então a gente vê um apoio da oposição ao Davi Alcolumbre, depois de tudo o que ele fez aqui na sua primeira gestão à frente, espero que última, aqui à frente do Senado, né, sabotando o então governo Bolsonaro, sendo subserviente ao STF, ou seja, zero de independência, sendo truculento, por exemplo, o que pelo menos o Pacheco, ele respeita o regimento. Eu tenho muitas críticas e faço públicas ao presidente Rodrigo Pacheco, mas quando eu digo que tem sentimento de senadores, inclusive o meu, que se Davi Alcolumbre ganhar, vamos sentir falta do Pacheco, né, com todos os seus defeitos, e são muitos, que está colocando o país de joelhos para o ativismo judicial, ideológico, político do STF, mas é verdade. O Alcolumbre, com todo respeito à pessoa do Davi Alcolumbre, mas não tem estatura para ser presidente do Senado Federal, né? O Brasil não aceita retrocessos, nós precisamos de emendas parlamentares, que aliás já é um desvio de função de senador e deputado. Não era para ter emenda parlamentar, mas se tiver, como está lá previsto já na Constituição, essas emendas constitucionais elas têm que ter total transparência, o que não tiveram na época do Davi Alcolumbre, né? Elas têm que ser enviadas para todo o Estado e não apenas para redutos eleitorais. Nós precisamos ter um corte, está todo mundo falando em corte de gastos, e nós estamos vendo aí o governo indo à bancarrota, o governo do Brasil, né? Precisando cortar e empurrando com a barriga o governo perdulário que a gente está vendo, a Janja aí com um festival de artistas gastando quase R$1 milhão, vive no mundo paralelo, né? Então, por que o Legislativo também não dá o exemplo, cortando os seus custos internos? O Senado Federal custa 6 bi, B de bola e I de índio. Você acha que o Davi Alcolumbre vai fazer isso? Muito pelo contrário, né? Então a gente vai precisar de alternativas. O senador Marcos Pontes já lançou o nome dele, né, se rebelando aí dentro do próprio Partido Liberal, da oposição. Eu dou apoio a outras candidaturas que possam vir. Acho que pode ser até uma estratégia inteligente dos que não aceitam que esse sistema continue aqui dentro, um sistema que tem anulado o Senado Federal, né, no seu bicentenário. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que nós precisamos ter mais candidaturas a presidente do Senado para que possa diluir e levar para um segundo turno, sabe? Essa eleição, porque é a única chance que nós temos. Porque você está vendo o governo Lula apoiar o Davi Alcolumbre e vamos dizer, os emissários do Bolsonaro aqui dentro também, né? Então, isso é muito ruim do ponto de vista dos valores, dos princípios, né, da coerência, né? Depois de tudo que nós vimos aqui, nós precisamos de um Senado passado a limpo, nós precisamos de um Senado forte, independente. E eu tenho conversado com os colegas, estimulando candidaturas aqui para que a gente possa ter outras alternativas, e, inclusive, nós vamos ter novidades aí em breve, se Deus quiser. Senador, bom dia. Quero cumprimentá-lo, primeiramente, pelo seu time Fortaleza, que anda muito bem, o nosso querido Lion.
Também porque minha mãe é de Nova Russas, no Ceará. Sei que o senhor conhece lá, pouco distante de Fortaleza, mas uma cidade muito famosa. O tema que eu quero tocar, senador, é um pouco sensível, aliás, muito sensível, mas tem relação com o Conanda, que está preparando aí uma norma a favor de, vamos falar, ABO-RTO em crianças abusadas. Queria saber como é que o senhor tem visto esse passo, como é que o Senado tem visto isso e tenta discutir esse tipo de situação. A incoerência dessa turma que faz parte do governo Lula, né, desse pessoal aí da esquerda, né, que promove esse tipo de contradição completa, incoerência. Porque, ao mesmo tempo que eles dizem que os adolescentes, né, as crianças, não têm possibilidade de ser chamadas de criminosas quando cometem crimes, eles querem também dizer que agora a criança tem autonomia para decidir. Então, não dá para entender realmente a cabeça dessa turma. E a gente sabe que o objetivo é deslegitimar os pais, a família, a destruição da família. Esse é o grande objetivo dessa turma aí da cultura woke, que foi derrotada flagorosamente nos Estados Unidos na última eleição, né? Então, eu acho que esses ventos vão vir para o Brasil, o sol está abrindo aqui também nesse aspecto, e é questão de tempo essa turma ser colocada no lugar dela, porque já deu. Eu estou chamando aqui a ministra dos Direitos Humanos, entrei agora pela manhã com um requerimento na Comissão de Direitos Humanos do Senado para a gente convocar a ministra dos Direitos Humanos para ouvir sobre essa situação do Conanda, né? Porque não tem o menor cabimento isso. A sociedade brasileira, 80% dela, né? Eu estou falando aqui com base em pesquisas de opinião de vários institutos, os mais diversos possíveis, até do lado deles, vamos dizer assim. Cerca de 80% da população já entendeu que o aborto é um assassinato, é contra o aborto, né? E a população já se manifesta fortemente, inclusive essa pressão que fez ser retirado de pauta dessa semana a discussão sobre esse tema, e pode ter certeza que nós vamos continuar o nosso trabalho junto com a imprensa independente. E hoje eu quero aqui dar os parabéns para a Gazeta do Povo, para o programa de vocês Entre Linhas, que são raros os programas e as mídias independentes, imprensa brasileira independente hoje no país, né, com essa caçada à liberdade de expressão, à intimidação a jornalistas que pensam diferente do sistema. Então, parabéns a vocês e que a gente continue alertando a sociedade sobre essas tentativas esdrúxulas aí dessa turma que só pensa no poder pelo poder. Eu espero que a gente consiga reverter isso, né, consiga tirar isso da cabeça deles com pressão. Pressão que eles entendem, e eu acredito que eles foram derrotados aqui nas eleições municipais de forma muito contundente. Acho que acordaram com essas medidas totalmente que vão contra os valores e princípios da população brasileira, que é legislar a favor de aborto, legislar não, atuar a favor de aborto. E está aí o Lula, o próprio Itamaraty, né? A gente também está preocupado com isso, né? Em questões internacionais, colocando o Brasil de novo favorável ao aborto, já que o Brasil foi retirado do consenso de Genebra, que o governo Bolsonaro colocou o Brasil junto com mais de 50 países pró-vida que defendem a vida desde a concepção. O governo Lula, aquele governo que a gente não podia falar, aquele presidente que a gente não podia dizer na campanha que era a favor do aborto, né? Porque historicamente o PT sempre quis legalizar o aborto, né? Os projetos de lei que tramitaram aqui, o PL 1135, que tramitou quase 30 anos aqui, era do PT, para legalizar o aborto, né? Então, assim, a gente não podia dizer na campanha presidencial, lembra, em 2022? Foi proibido pela censura
do TSE, que atuou como verdadeiro partido político, beneficiando Lula, né? Então, eu espero que eles reflitam sobre essas tentativas de atuar a favor do aborto, a favor das drogas, que eles também são favoráveis, né? O PT, o PSOL, essa turma. Então, que a gente possa mostrar cada vez mais o brasileiro, através de uma mídia independente, de um parlamento que resiste a esse sistema, né? Ainda ontem mesmo, para você ter uma ideia, eu falei na tribuna do Senado sobre censura interna dentro dos meios de comunicação do Senado, quando a gente faz discursos, e muitas vezes eles mudam, aliviam, douram a pílula para os poderosos, para não citar nome de presidente, para não citar nome de ministro do Supremo. E eu denunciei ontem da tribuna do Senado, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Senado, denunciei manipulações nesse sentido. Teve até uma matéria que foi publicada de uma forma, eu acho que incomodou lá na presidência e mandaram retirar, né? E mudaram o título da matéria. Então, as coisas estão ficando muito claras e a gente vai continuar fazendo o nosso papel, mesmo sendo minoria, e esperando cada vez mais 2026 para que a gente se torne maioria, com a grande renovação que o Senado da República precisa, porque é o Senado que pode afastar ministro e impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal, e esse é o grande problema do país hoje, porque o Senado não tem coragem de fazer. Ótimo, senador. E até falando, né, sobre sedimentar esse caminho até 2026, quais são os principais desafios hoje da oposição no Senado? E eu queria saber também se vocês veem como ganhando um fôlego aí após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, se essa onda conservadora pode reforçar aqui a oposição ao governo Lula, senador. Eu acredito que a vitória do Trump foi muito importante sobre todos os aspectos. Primeiro que eu acredito que o governo Trump, que toma posse em janeiro, 20 de janeiro, até uma comitiva está sendo criada entre parlamentares da Câmara e do Senado para ir. Eu acredito que esse governo Trump vai olhar para as barbaridades que estão acontecendo aqui no Brasil, né? E eu acho isso importante, que pelo menos não fechem os olhos para o que está acontecendo aqui. Porque aqui nós não temos democracia no Brasil, né? Não adianta o Lula ficar pintando, os presidentes de Supremo, ministros ficarem falando de democracia, porque isso é da boca para fora. O Brasil não tem democracia. Existe um alinhamento político e ideológico forte entre esse governo Lula com o STF. E a gente tem visto isso, o resultado, com direito até a preso político no Brasil. Então, eu vejo que o grande desafio, Mariana, da nossa oposição é se manter coesa, buscar o mínimo de coerência possível, tá certo? Não ceder aos cantos da sereia, né? Porque a população brasileira ela já acordou. Ela já acordou. Então, a direita é muito mais amplo que personalidade A, B ou C. Né? A gente precisa ter a humildade nesse aspecto de perceber que a direita, os conservadores no Brasil, eles têm uma amplitude e tem vários nomes. Né? E esses nomes precisam estar juntos, sem vaidade. Sem vaidade. Né? Então, eu acredito que esse momento é um momento de união, tá certo? Agora, a gente não pode fazer o jogo que essa turma faz, porque aí vai ser mais do mesmo. Né? Então, eu acredito muito que o sistema está apodrecido. O sistema está apodrecido. Nós estamos vendo um sistema corrupto, é um sistema que você vê as pessoas que prenderam políticos e empresários poderosos na época da Lava Jato, que cumpriram seu dever de acordo com a lei, sendo perseguidos hoje. Tá aí os juízes, procuradores daquela época. Nós tivemos aí no Paraná, né, um deputado eleito com uma votação espetacular, que foi o Deltan Dallagnol, sendo caçado aqui vergonhosamente na velocidade da luz. Vai ver se isso acontece com alguém do Centrão, alguém da turma deles aí,
de quem está no poder, não acontece. Então, ali foi uma cobrança de fatura, né? Uma vingança. Essa é a realidade, né? E a gente está vendo os políticos corruptos, os empresários corruptos, hoje aí voltando à cena do crime, todo mundo, né? Sendo solto pelo STF, curtindo aí nas suas mansões, e daqui a pouco vai ter que devolver o dinheiro que foi roubado, que o Brasil recebeu de volta, bilhões de reais que foram desviados e a Lava Jato mostrou, essas pessoas devolveram o dinheiro para o Brasil, né? Numa delação e tudo, no acordo de leniência, e agora, daqui a pouco, só está faltando isso, é ter que o Brasil devolver para elas. Né? Olha que tamanha inversão de valores que a gente está vivendo no nosso país. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo, o cidadão de bem, ele não pode estar insensível a isso, ele está acompanhando. E eu vejo isso nas ruas, eu vejo isso nas praças, as pessoas indignadas. E essa indignação tem que partir para a ação, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas nas ruas de novo, cobrando, votando melhor, orando pelo Brasil também, né? Uma coisa não anula a outra, né? Porque a guerra que a gente vive aqui é espiritual mesmo, né? Mas nós estamos vivendo esse momento que um cidadão, eu fico imaginando um cidadão de bem vendo essas notícias. Ontem mesmo eu vi só o ministro Toffoli anulou 17 B de bola aí de índio de condenações da Lava Jato. Eu fico imaginando o cidadão de bem assistindo isso aí, olhando isso, pegando o ônibus 5 horas da manhã para trabalhar, para levar o pão de cada dia para casa. Isso não é fácil, né? Mas isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. E vai ter um fim com a consciência sendo despertada pela dor. Infelizmente, o brasileiro está sofrendo uma provação e ele vai se despertar disso e nós vamos ter boas notícias em breve, com a graça de Deus. Amém, assim seja. Obrigada, senador Girão, pela sua presença aqui. Volte mais vezes ao programa Entre Linhas. Sabe que a gente gosta muito de recebê-lo aqui, né? Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado também, o Paulo, o Gui, e sempre às ordens. Quando quiser, diretamente aqui do Senado Federal, nós estamos às ordens para... E depois eu passo para vocês o que aconteceu lá na reunião que a gente vai ter na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nós vamos cobrar audiência pública, vamos cobrar e tomar satisfação com relação a esse cancelamento estranho, vergonhoso que aconteceu. Ótimo, obrigada. Até a próxima, então, senador.